motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Cadê os filhos? Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Sim, só Ele é. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só Ele é. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão segura
noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, desastre seu muro, além do rio azul. Além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós ansiamos, estar com o nosso Salvador. O dia em que ouviremos os lábios do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu preparei para vocês. E quando nós chegarmos lá, nós vamos pensar que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena permanecer fiel. Valeu a pena confiar e esperar no Senhor. Mesmo nos dias difíceis, mesmo na nossa dor, mesmo recebendo alguns nãos do Senhor, e às vezes o silêncio do Senhor para nós, estar diante dele, olhar nos olhos de Jesus, isso é para isso que nós vivemos. E isso vai fazer com que a nossa vida aqui e as nossas pequenas e passageiras tribulações nem se compare ao que estar com o Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos ensine todos os dias a caminhar olhando para Jesus, sabendo que, como o apóstolo Paulo diz, se a nossa esperança está nas coisas da terra, dos homens, nós somos os mais miseráveis, porque a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Somos forasteiros em terras estrangeiras. O nosso lar é o céu, é a nossa casa. Então, meu irmão, tudo bem passar os dias difíceis aqui, tudo bem chorar aqui, tudo bem receber nãos aqui, tudo bem, porque nós estaremos um dia diante do Senhor.
seremos completos e seremos satisfeitos com a presença do nosso Deus. Então, nessa jornada, viva para a glória de Jesus. Viva os seus dias para o Senhor. Independente da sua dor, viva para a alegria do Senhor. Amém? Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti, Deus, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Deus. Eu confio em Ti, Deus. Nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós confiamos na Tua bondade, que é boa, agradável e ela é perfeita para nós. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Shalom, boa noite a todos, a paz, amém? Pode tomar o seu assento. Bem-vindo você que entendeu esse chamado da parte de Deus para entender e para fluir nesse tema que a gente vai tratar durante 3 dias, tá? São 3 quintas-feiras consecutivas e a gente vai tratar sobre prosperidade bíblica, o que é de fato, né? Porque muito se fala e às vezes pouco se entende, amém? E quando se entende, às vezes é de forma distorcida. E vai ser uma sequência, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o que é prosperidade, tá bom? Na outra semana a gente vai falar sobre Mamon, ok? E no terceiro dia a gente vai falar sobre céus abertos, como destravar a prosperidade na nossa vida, amém? Você crê que Deus ele vai abrir os céus sobre a sua vida? Para que você entenda melhor isso, eu já vou entrar na palavra, tá, gente? Eu quero ser rápido, breve, conciso e embasado na palavra. Mas para que você entenda, sim, a importância de você estar aqui, quando Deus ele começou a direcionar o coração do pastor e o meu, para a gente fazer aqui na quinta-feira, que era a escola de profeta, virou posteriormente o encontro de profetas e agora virou o culto profético. Ok? E quando virou o culto profético, eu até já falei para o pessoal aqui que eu tenho um problema, que eu sou muito conservador. E para mim foi uma barreira muito grande, apesar da gente Deus já estava quebrantando meu coração no dia que a gente conversou na padaria, né, pastor? Foi na padaria, né, que a gente estava, né? Deus já estava quebrantando meu coração, mas eu sou muito conservador, sabe, pastora? Para mudar. E quando veio essa ideia de fazer o culto profético, eu falei, meu Deus. E eu criei uma certa resistência, mas fui submisso ao meu pastor. E aí no primeiro dia que a gente fez o culto aqui, Deus ele foi muito claro no meu coração. Ele me trouxe uma mensagem falando de Elias no Monte Carmelo. E a gente apelidou esse lugar na quinta-feira aqui como o Monte Carmelo da Rios, ok? Ou seja, o que aconteceu no Monte Carmelo? Gente, no Monte Carmelo aconteceu muitos milagres. No Monte Carmelo, por exemplo, foi aonde Elias orou para que viesse a chuva depois de 3 anos e meio sem chover. E a chuva é um símbolo de prosperidade. Então o Monte Carmelo é um lugar onde há um ventre profético, onde é gerado no coração de Deus as coisas proféticas, amém? Então, eu creio que aqui existe um ambiente de céus abertos.
Então nós vamos ministrar, nós vamos quebrar cadeias através da palavra de Deus, ok? E a gente vai trazer um esclarecimento a respeito desse tema, e algumas chaves serão liberadas na sua vida. Você crê nisso? Vamos orar, pode ficar sentado mesmo, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, colocamos diante do teu altar esse lugar, essa igreja, esse templo, esse culto, crendo que esse lugar é um ventre profético, Senhor Deus, aonde daqui, Senhor, o Senhor vai liberar, Senhor Deus, chaves espirituais poderosas, proféticas, chaves de entendimento da tua palavra, aonde a prosperidade bíblica verdadeira, Senhor Deus, ela será liberada sobre o teu povo. Assim como está em Malaquias, Senhor Deus 3, que diz que nós vamos receber tanto da tua parte, que nós não teremos nem onde guardar. Nós cremos que isso acontecerá sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Por isso, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, nós repreendemos agora toda retaliação do inimigo. Caia por terra agora todo levante do inferno, Senhor. Em nome de Jesus, coloca teus anjos aqui nesse lugar. Anjos de guerra, anjos com espada desembainhada. Senhor Deus, guardando, guerreando nesse lugar, Senhor Deus, em prol do teu povo, em prol da tua igreja. Abra o nosso entendimento, Espírito Santo, dê entendimento ao nosso espírito, ao nosso coração, de toda palavra rema que sair da tua boca, Senhor Deus. E assim como está em Isaías 55, 10 e 11, assim como a tua palavra que vem do céu, que sai do céu e para lá ela não volta, sem antes produzir o resultado para o qual foi enviada, assim que seja a tua palavra, que ela possa produzir a 30, 60 e 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Meus amados, prosperidade é um tema que de alguns anos para cá ficou perigoso a gente falar desse tema. Por conta de uma teologia chamada teologia da prosperidade, que difundia um evangelho de facilidades, de troca e de barganha, durante muito tempo na igreja, atingindo a igreja brasileira. Essa teologia, ela nasceu lá nos Estados Unidos, nos Batistas do Sul, e se estendeu e chegou até o Brasil. E esse tema, ele ficou um tema difícil de lidar, porque por causa de tantos males que causou a igreja, criou uma certa resistência. E isso é um perigo, porque a gente pode deixar passar algumas verdades da palavra de Deus e algumas coisas que Deus tem para nos abençoar por conta dessa resistência. Oséias 4:6, eu costumo falar, é o que está lá, que a Bíblia diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, ok? Então conhecimento é a coisa mais poderosa que o povo de Deus pode ter. E nós temos a fonte de todo conhecimento, que é a Bíblia, ok? Então, nós vamos falar sobre a prosperidade bíblica. Mas antes disso, eu queria que você fizesse uma reflexão a respeito do mundo que a gente vive, do atual contexto que a gente está vivendo. E você olha para todos os lugares, através dos noticiários, das TVs, não é isso? Através do YouTube, algum canal no Instagram ou Facebook, que traga notícias, né? Eu gosto muito particularmente de canais de geopolítica, que mostra a realidade dos países, das coisas que estão acontecendo aí fora. E quando a gente olha para o mundo hoje, na situação que a gente está vivendo, a gente vê uma miséria desenfreada, sim ou não? Não é verdade? A gente mora no Brasil, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela é uma das cidades mais ricas do Brasil. Então, para a gente ver uma miséria, por exemplo, como quem vê lá no Nordeste, você precisa se deslocar para os locais aonde está concentrada essas pessoas, por exemplo, como Cracolândia, não é verdade? Para a região mais periférica. Mas a verdade é que a gente está cercado de miséria. Então, existem vários tipos de miséria. Por exemplo, a miséria financeira é aquela que mais salta aos nossos olhos, sim ou não? Quando a gente vê uma pessoa, né, mal vestida no sentido assim, a roupa estragada, suja, furada, né, a pessoa, na maioria das vezes, a pessoa ela não tem condições financeiras. Então, a miséria financeira é a mais fácil da gente detectar. Mas existem outros tipos de miséria. Por exemplo, a miséria afetiva, né, pessoas que são carentes, tá entendendo? De relacionamento, de afetividade, de amor, né? A miséria intelectual. Eu não lembro, eu não peguei esse dado, mas eu lembro que o Brasil é um país assim que lê pouquíssimo, né? Na Inglaterra, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, na Inglaterra,
Se eu não me engano, eu acho que é uma média de 8 livros por ano que as pessoas leem lá. E se a gente for trazer essa média para o Brasil, é uma média baixíssima. Então existe a miséria intelectual, existe também a miséria na saúde, né? Quantas e quantas pessoas, se alguém tiver esse dado aí, pode falar, tá bom? De quantos livros se leem no Brasil, ok? Mas eu sei que é um déficit muito grande. Então, no Brasil nós temos, né, Tati, uma miséria intelectual muito grande, ok? E também temos uma miséria na saúde. Mas a miséria mais perigosa e a maior de todas é a miséria espiritual, ok? Então a gente vai falar sobre isso. A miséria espiritual, ela tem consequências graves, pois a fonte de toda riqueza e de todo conhecimento está na Bíblia. Lembra que eu falei para vocês já que na Bíblia existem mais de 8.000 promessas para nós. E a questão é como é que a gente toma posse dessas promessas? Parece até que é inventado isso, né? Porque você vê, parece até que aqueles salmos, sabe? 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e tu não serás atingido. Parece que Deus abençoa do lado, abençoa do outro, mas a bênção não chega na minha vida, não é verdade? A gente vê as coisas acontecendo na vida dos outros e parece que não acontece na nossa. Mas a verdade é que a Bíblia é o livro, é a fonte de toda riqueza e todo conhecimento que traz riqueza espiritual. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você tem acesso a essas chaves, e hoje eu vou liberar algumas delas aqui, ok? Quando o homem caiu lá no Éden, né, Deus ele impôs algumas sanções sobre o homem, e uma delas é o que está escrito lá em Gênesis 3,19, que diz assim, olha, com o suor do seu rosto comerá o seu pão, até o dia em que volte ao pó, porque tu és pó, porque do pó vieste. Então Deus ele dá uma sentença para o ser humano, que é, não existe almoço de graça. Quer ganhar dinheiro? Quer fazer riqueza financeira? Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se organizar, ok? Então, essa ordem aqui, ela serve para todo mundo, crente ou não, ok? Porém, para o povo de Deus, Deus deixa algumas chaves espirituais, que essas chaves, quando você entende, elas liberam sobre vocês bênçãos sem medidas, ok? Então Deus ele põe esse encargo, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa chave aí. Então, esse encargo é um encargo pesado. Lá em Eclesiastes, Salomão, ele vai falar sobre isso, ele fala assim, que ele não vê sentido na vida, porque a pessoa trabalha a vida inteira, e a vida é um ciclo de acontecimentos, e quando chega no final da vida, parece que a vida não tem sentido, porque a gente trabalha, adquire riqueza e fortuna para deixar para alguém que não trabalhou. Salomão, quando ele escreve esse livro, ele escreve já perto do final da vida dele. Então ele fala, olha, não tem sentido parece na vida, porque você vive a sua vida para trabalhar, angariar riquezas, para deixar para alguém que não trabalhou, não fez nada por isso. Então, o fardo e a carga de se trabalhar para se angariar riquezas financeiras, porque daqui a pouco eu vou falar sobre os 4 níveis da riqueza, é um fardo muito grande. Porém, o povo de Deus, ao mesmo tempo que ele tem benefícios, tá, para conseguir da parte do Senhor prosperidade a gente vai saber daqui a pouco que não é só uma questão financeira, é um conjunto de coisas, ao mesmo tempo que o povo de Deus tem essa facilidade, quando ele não tem conhecimento dessas chaves, ele entra debaixo de uma maldição, ok? E a maldição, gente, é o mal em ação. Para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, lá em Ageu, capítulo 1. A gente vai ler do verso 5 ao 11. Esse trecho aqui, inclusive, foi a Thaís que fez a ministração da oferta aqui. Eu falei, eita, ela falou que eu ia falar, né? Ela falou sobre um texto aqui, gente, que é muito sério. Ageu capítulo 1, versos 5 a 11, fala sobre um período em que o povo de Deus ele estava passando uma escassez de alimento, uma escassez de provisão muito grande, e Deus levanta o profeta para mostrar qual era o motivo, o porquê é que as pessoas estavam passando. Diz assim lá em Ageu capítulo 1, versos 5 em diante. E agora sim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos levaram.
Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Daqui a pouco a gente dá continuidade. Gente, não parece uma cena atual? Não parece uma coisa que a gente está vivendo nos dias de hoje? Né? Quem já passou por essa situação ou está vivendo essa situação? Não precisa levantar a sua mão, não. Sabe, você trabalha, faz bico, se esforça, ou se você é empresário, você investe, vai lá no banco, faz empréstimo, né, faz uma coisa, faz outra, ou se você é funcionário, arruma mais um emprego, parece a mãe do... Como é que é? A mãe do Cris? Não. Não, o pai do Cris, né, o Július. Né, meu marido tem 2 empregos, ou 3 empregos, né? E a gente trabalha, parece que a coisa não rende. Está entendendo? Então, se alguém assistiu semana passada a live que eu fiz, né? Que eu tinha chegado lá de Curitiba, e eu fiz uma live falando sobre as atmosferas espirituais. E a atmosfera espiritual de um lugar, ele determina os acontecimentos daquele lugar, e tem como você fazer uma leitura. Então, por exemplo, quando você chega em um lugar, tá? Não discriminando, mas quando você chega no lugar, por exemplo, aonde você vê, lá no Nordeste, quando eu for nos lugares assim muito pobres mesmo, você vê aqueles menininhos tudo descalço, só um calçãozinho, a barriguinha de fora, geralmente inchado, barriga d'água que a gente chama, né? Passando fome, e você vai ver o histórico, sabe, 90% deles não vão à escola, não tem uma alimentação adequada, não tem recurso financeiro, então você vê que a atmosfera que paira naquele lugar é uma atmosfera de miséria. E toda atmosfera de miséria é causada por uma quebra de um princípio, ok? Veja que Deus está falando assim, ó, vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês têm comido, não têm se satisfeito, têm bebido, não têm se saciado, têm se vestido, mas não têm se aquecido. Aquele que recebe salário, recebe para jogar numa bolsa furada. Quem já teve essa sensação de você receber o salário, recebe no dia 5, né? O dia 1º, eu recebo no dia 1º. Não, mentira, agora eu recebo toda quarta-feira. Né? É a Nani que recebe dia 1º. Mas você recebe agora, quando é daqui a 3 dias, você vai procurar cadê? Né? Então, lógico, existem várias situações aí, existe a questão de você saber administrar o que Deus coloca na sua mão, mas pode sim existir uma porta espiritual aberta. Eu nunca vou esquecer um testemunho de uma senhora missionária, eu já volto aqui para o texto, tá? De uns 80 e poucos anos, jubilada. Jubilada é assim, é como se fosse uma aposentadoria espiritual, né? A pessoa trabalhou 50 anos ali no ministério, depois ela é aposentada pela igreja, ela fica recebendo um salário. E aí um pastor muito famoso foi na casa dela, chegou lá na casa dela, uma casa simples, sabe? Aquele potezinho de barro, sabe? Tudo muito simples assim, e tudo inteirinho. Aí ele pediu um copo d'água, ela foi pegar aquele copo d'água no vaso, como é que chama? Jarra, né? No filtro. E aí ele olhou, ele viu que era um filtro diferente, todo ornamentado assim, desenhado. E aí ele perguntou para ela, ela falou, nossa, que filtro bonito, onde você comprou? Ela falou assim, não, esse filtro está na família há 40 anos. Aí ele deu um pulo, mas 40 anos? Como é que um filtro de barro já está na família há 40 anos, nunca quebrou? E aí ela começa a falar, não, aqui em casa nada quebra. A geladeira antiguinha, a televisão antiguinha, o rádio antiguinho, nada quebra. Você já percebeu, por exemplo, se você já rastreou isso, momentos na sua vida, na sua casa, que tudo dá errado, que tudo parece, né? Compra uma televisão nova, a televisão queima. Eu conversei com uma pessoa esses dias, a pessoa fala, esse dia, foi um tempo atrás, a pessoa fala assim, olha, esse é o 3º celular que eu compro esse ano, todo celular que eu compro quebra. Eu falei assim, ó, tem alguma coisa errada aí. Aí eu fiz um ato profético, a pessoa conseguiu comprar um iPhone, tá bom? E não quebrou mais, ok, gente? Então existem chaves espirituais no mundo espiritual que liberam as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então, ao mesmo tempo que Deus ele libera bênçãos, quando nós quebramos os princípios da palavra de Deus, as maldições vêm. É o que a Gil está falando aqui. Então a gente parou no versículo 6, vamos do 7 em diante. Diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para sua surpresa veio pouco, acabou sendo pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Aí agora ele vai falar por que fez, ó. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo,
que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Olha só. Quando a gente ministra dízimo e oferta, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, gente, você precisa entender, de fato, isso precisa descer no seu coração, para que quando você vier devolver o seu dízimo e dar a sua oferta, você precisa usar isso como chave, ok? Isso não é somente uma ordenança. Para você ter noção, dízimo não é nenhuma obrigação, nenhum crente tem obrigação de devolver dízimo. Se você devolver dízimo por obrigação, não tem poder espiritual, ok? Dízimo é revelação. Você sabe no teu espírito que Deus é o teu provedor, que é Ele quem abre as comportas dos céus, que te dá saúde, que te dá emprego, que te dá cliente, para quem é autônomo, entendeu? E aí, por entender que Ele é o provedor, baseado na palavra dEle, você devolve os 10%, tá bom? Então, a Bíblia está falando aqui que a maldição vem por uma quebra de um princípio. Quando a gente ministra dízimo e oferta aqui, a gente não está querendo colocar uma espada na sua garganta para tirar o seu dinheiro. Não, muito pelo contrário. Na verdade, nós estamos dando uma ferramenta para você, para que você entenda essa ferramenta e você a use espiritualmente. Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome, tá bom? Para não expô-la, que eu conheço muitos casos e como eu não sou pastor, né, pastores, mas a gente escuta muitas pessoas, né, faz, entre aspas, um certo papel de pastor, e essa pessoa, ela falou assim, olha, eu estava lendo a Bíblia, e quando eu estava lendo a respeito do dízimo, eu vi que os fariseus, eles eram muito criteriosos a respeito da devolução do dízimo. Eles devolviam o dízimo, o cominho, o entro, né, o coentro, enfim, tudo que estava relacionado à lei, sabe, que estava claro, eles devolviam. E aí essa pessoa falou assim, olha, Deus falou comigo, naquele trecho, onde a Bíblia diz assim, ó, que se a minha justiça não exceder a dos fariseus e dos mestres da lei, olha só, eu não tenho parte com ele. E aí a pessoa propôs, veja bem, eu não estou propondo nada para você não, tá bom? Se Deus revelar no seu coração, amém. Mas a pessoa falou assim, eu vou dar 13% do meu dízimo. Gente, não é coincidência. Deus começou a abrir porta, abre porta, e abre porta, e abre porta, e abre porta. Mas a gente precisa entender que o dízimo é por revelação, não é por obrigação, ok? Deixa eu me achar aqui. Olha só. Prosperidade bíblica não é apenas riqueza financeira. Se você olhar e se você focar somente prosperidade bíblica em riqueza financeira, essa visão é uma visão incompleta. A prosperidade bíblica é, antes de mais nada, um fluir da vida de Deus em todas as áreas da sua vida. Prosperidade não é ter muito dinheiro, é estar satisfeito, pleno com aquilo que Deus coloca em suas mãos. Só que isso tem um segredo. A Bíblia diz assim, ó, seja fiel no pouco. O que vai acontecer quando você é fiel no pouco? No muito eu te colocarei. A questão é que a gente quer fazer barganha com Deus. É verdade ou não é? A gente quer devolver o dízimo, tá entendendo? Fazendo prova dele no sentido assim, de desafiá-lo. Eu quero ver se o meu salário vai sobrar, eu quero ver se vai abrir as portas de emprego para tal e tal e tal coisa. Não, a gente tem que devolver o dízimo, entendendo que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E quando você recebe essa revelação, que você devolve o dízimo, aí você mostra fidelidade. O dízimo está ligado à sua fidelidade, ok? A oferta é outra coisa, mas o dízimo está ligado à fidelidade. Então, prosperidade é uma consciência, é uma plenitude de uma consciência de satisfação. Tá bom? A questão é,
como chegar lá? Quando Deus dá uma revelação de um princípio em sua palavra, Ele o faz porque Ele deseja prosperá-lo e protegê-lo ao mesmo tempo. Você já se perguntou por que Deus ele não te fez rico? Sim? Quem crê que Deus ele é o dono do ouro e da prata? Quem crê que Deus ele pode fazer assim, ó, pá, e do nada cair um bilhete sorteado da Mega Sena de 100 milhões de reais aí? Ele pode fazer. Mas a pergunta é, será que o nosso coração está estruturado para receber tudo? E eu fiz essa pergunta aqui na Escola de Profetas. É fácil a gente saber onde é que está o nosso coração. Eu fiz uma brincadeira uma vez e eu perguntei assim, olha, se você ganhasse 100 milhões de reais agora, na Mega Sena, qual seria a primeira coisa que você faria? E eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Porque a Bíblia fala assim, onde tiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Então, as respostas são das mais variadas possíveis. Viagem, apartamento, isso não está errado não, gente. Né? Helicóptero, iate, carro de luxo, enfim. Isso não está errado. A questão é, o que está em primeiro lugar em nosso coração? Semana que vem eu vou falar sobre Mamon, como é que Mamon escraviza as pessoas. E Mamon, né, que é uma entidade espiritual que age nas regiões celestiais usando dinheiro, usando o poder econômico, ele age nos extremos, ele age tanto nos ricos como nos pobres. E você vive uma vida escravizada, mas não vou entrar nesse assunto agora. Então, quando você tem o coração preparado, pronto, que recebe essa revelação, então você devolve o dízimo e aí as coisas começam a acontecer. Ok? Como é que você toma posse? Primeiro você tem que ter conhecimento, não é isso? Gálatas 4:1 diz assim, olha, enquanto o herdeiro for menino, em nada ele difere de um servo, embora seja senhor de tudo. Isso é uma espécie de parábola. Você já imaginou que um menino, vamos supor um menino aí que recebeu 100 milhões de reais de uma herança, e ele tem 12 anos de idade, e aí ele tem tutores, advogados, né, tem toda uma equipe ali por trás, que faz toda a parte da documentação. Esse menino, ele pode comprar o que ele quiser, comprar e vender, negociar? Ele não pode, concorda comigo? Embora ele tenha todo o poder, né, sobre aquele dinheiro, ele não pode negociar. Então a Bíblia está falando aqui sobre conhecimento. Fala assim, olha, o que está na Bíblia, o que está de revelação, o que está de chave na palavra, enquanto não descer no seu coração, enquanto não desce, você ainda é menino. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre uma idade espiritual. Não está dizendo quantos dias você serve. Eu conheço gente que trabalha, que vive na igreja, né, que já é crente há 30 anos, mas nunca evolui, nunca sai do mesmo ponto. Por quê? Porque não entende as coisas. Porque não busca, porque não recebe, você está entendendo? E não recebe porque não busca. Então você tem que entender. Ok? Então enquanto o menino for herdeiro, enquanto o herdeiro for menino, em nada ele difere do escravo, embora seja dono de tudo. Então, a Bíblia está falando aqui sobre uma idade espiritual, está falando sobre um conhecimento, sobre uma revelação. Para cada época e para cada situação, há uma revelação e uma chave específica. Lá em Isaías capítulo 1:19, a Bíblia fala assim, olha, se você estiver disposto a obedecer a Deus e a palavra dele, você vai comer o melhor dessa terra. Você crê que isso é uma verdade? Quando eu estava lá no Ceará como missionário, eu lia essa palavra, eu ministrava essa palavra, e às vezes eu passava assim, sabe, umas necessidades tão grandes, financeira, mas eu nunca passei fome, nunca faltou nada, Deus sempre me supriu em tudo. E aí você fala assim, mas aqui não está falando que você vai comer o melhor dessa terra? Pois bem, o melhor que aquela terra podia suprir para mim naquele momento era aquilo. Então, quando você obedece à palavra de Deus, entende os princípios, aí você come o melhor daquilo que aquela terra que você está habitando pode proporcionar para você. Ok? Então, isso é uma verdade. As chaves espirituais, eu queria até que você abrisse lá em Mateus capítulo 13, verso 12 a 15. Elas têm um segredo. Mateus 13,
de 12 a 15. Aqui fala da parábola do semeador. A Bíblia fala que Jesus ele falava muito através de parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história do cotidiano que revela uma verdade espiritual. Então Jesus, quando ele começa a falar aqui, ele fala assim, que o semeador saiu a semear, partes da semente caiu na beira do caminho, partes caiu em terreno pedregoso, partes caiu em um terreno, esqueci o outro terreno, partes caiu em boa terra, ela deu 30, 60 e 100 vezes mais. Ele fala de 4 tipos de terreno. Quando ele vai ensinar a respeito dessa palavra, ele fala que a semente é a palavra de Deus, o semeador é o Espírito Santo e o coração das pessoas é a terra em que essa semente cai. Ok? Então ele fala sobre isso e ele fala que quando essa semente cai numa boa terra, ou seja, quando ela recebe uma chave de bom coração, ela dá 30, 60 e 100 vezes mais. Ok? Então, na dinâmica do mundo espiritual, quando você entende isso, o que acontece? Isso cresce exponencialmente. Só que tem uma verdade aqui, ó. Verso 12 até o 15 diz assim, ó: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Não parece uma injustiça, gente? Não parece uma injustiça? Olha o que a Bíblia está falando aqui, ó. A quem tem a revelação, o conhecimento, a palavra, a chave, o entendimento, tá bom? Entendendo que cada chave tem um segredo específico, sim? Se você pegar a chave da sua casa e tentar abrir a porta da igreja, você consegue? Não. Por quê? Porque a sua chave contém um segredo que só abre a porta da sua casa. Então, cada chave tem um segredo específico que abre uma porta específica. Entendeu? Então, a Bíblia está falando aqui, ó, que quando você tem uma chave, a chave espiritual, tá? Você tem o conhecimento. Então, ele está falando aqui, ó, aquele que tem o conhecimento, a quem tem, muito lhe será dado e terá em abundância. Agora, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha só. Então, está percebendo o quão poderoso é esse segredo? Tá bom? Eu não vou nem ler o restante aqui, lá no finalzinho vai falar o porquê que as pessoas perdem isso, é o coração endurecido. A gente tem que aprender a orar para Deus e pedir para Deus quebrantar o nosso coração. Amém? Lá em Malaquias capítulo 3, verso 8 a 10, eu queria que você abrisse lá rapidinho. Vai falar aquele trecho que é jargão, que a gente sempre fala sobre dízimo e oferta, né? Existem 2 chaves poderosas, meu amado, na Bíblia. Que essas chaves, elas abrem as comportas do céu sobre a sua vida. A primeira delas é o dízimo, a segunda é a oferta. Existe ainda a primícia, existe ainda as esmolas, né? Mas a gente não vai tratar disso hoje não, tá? Lá em Malaquias 3, verso 8 a 10, vai falar sobre o dízimo, olha só. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda me perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. E aí no verso 10 diz assim, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Amém? Então, gente, aqui é um princípio bíblico. Como eu falei para vocês, pergunto uma coisa para vocês. Se você nunca devolveu o dízimo para a igreja, você acha que a igreja vai fechar? Não. Não vai, porque é Deus quem abriu a igreja, é Deus quem mantém. Entendeu? Então a igreja, ela precisa e ao mesmo tempo não precisa. Ela precisa, mas se você não devolver, Deus não vai permitir essa igreja fechar. Então, quando a gente ministra dízimo, a gente ministra porque a gente entende que isso é uma chave espiritual.
Isso não pode ser devolvido como uma obrigação. Você sabe que no começo da minha fé eu entrei em crise por causa de dízimo. Eu comecei a ganhar dinheiro, né? E aí comecei a fazer os cálculos. Eu falei, meu Deus, com esse valor eu comprava um tênis. Na época, gente, não sei se vocês vão lembrar aí do... como é que chamava aquele lá? Ai, meu pai, agora eu esqueci o nome do tênis, rapaz. Lecheval. Quem é dessa época aí? Eu falava, com esse dinheiro eu compro um Lecheval. Aquele mesmo, verde limão, né, com branco. Então, eu comecei a devolver o dízimo, mas aquilo era um peso para mim, né? Aquilo virou um peso. E aí eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus da minha provisão. E eu li na tua palavra que o Senhor ama quem dá com alegria. Eu quero te pedir que o Senhor tire do meu coração todo sentimento de avareza. E avareza é apego excessivo ao dinheiro, meu irmão. Eu creio na oração do justo. Eu sou um justo, você é um justo. Eu fiz essa oração de todo o meu coração. E eu vou falar uma coisa para vocês. De vez em quando esse sentimento maldito tenta bater na porta do meu coração. E eu mando ele embora. Vai para lá, Satanás. Eu não quero. E aí eu comecei a ter prazer mesmo, sabe? Você sabe uma coisa que eu faço? Gente, primeira coisa que eu faço quando eu recebo o meu salário, a primeira, antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer coisa, eu tiro meu dízimo. Quando eu esqueço, gente, eu me sinto mal. Eu me sinto mal de verdade, tá entendendo? Então, o dízimo, ele mostra a sua fidelidade. O dízimo, ele refreia a maldição sobre a sua vida. Ok? Agora, e a oferta? A oferta está lá em Marcos, capítulo 4, 24. Não, melhor. Vai lá para Lucas 6, 38. Se o dízimo revela a sua fidelidade, o que a oferta revela para você? De você, aliás. Você já percebeu que o dízimo é uma quantidade específica, não é isso? Se eu ganho R$1.000, eu vou devolver para Deus R$100, né? Se eu ganho 1.500, eu vou devolver 150. Então é muito fácil você não se perder naquilo que você vai devolver para Deus. Sim? É muito claro. Agora, em oferta, sendo que Malaquias fala assim, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Como é que você vai mensurar a oferta? Porque a oferta não tem quantidade, concorda comigo? A oferta não tem valor específico. E aí olha o que aqui Deus fala aqui, ó, em Lucas, né? 6:38. Deem e lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, se o dízimo revela a nossa fidelidade, a oferta revela nosso coração. E não tem jeito, meu irmão. Você lembra de Jesus? Jesus está lá com os discípulos na porta da sinagoga lá, né, do templo, aliás. E aí, está todo mundo trazendo as ofertas. E aí as pessoas estão trazendo cheques de R$100.000, né? E o pessoal ficava, todo mundo assustado, reverenciava, colocava tapete vermelho. Eu estou fazendo uma alusão, viu, gente? E aí chega uma mulher, uma viúva, com 2 moedinhas. E aí ela devolve aquelas 2 moedinhas, ela dá, aliás, aquelas 2 moedinhas. E aí Jesus olhando e pergunta para os discípulos assim, olha, vocês estão vendo todo esse povo aí que está dando as ofertas? Eu vou falar uma coisa para vocês, quem deu a maior oferta de todas foi aquela mulher. A que deu a menor de todas, o menor valor. Por quê? Porque ela deu de tudo aquilo que ela tinha. Na verdade, ela colocou o coração dela diante do Senhor. Então, o dízimo revela a sua fidelidade, mas a oferta revela seu coração. Veja que a Bíblia, ela primeiro chama você a fazer um desafio. Entendeu? De crer em Deus,
dê e lhe será dado. Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Agora veja bem, quando você vem dar a sua oferta, você primeiro precisa fazer uma varredura no seu coração. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava aqui, e uma mulher, no final do culto, me procurou para conversar, e ela falou assim, olha, você ministrou sobre perdão, e eu quero expor meu coração para você. Eu tenho um caso de um desafeto que eu tive há 48 anos, e eu sou crente, batizada, mas eu não consigo perdoar. Eu carrego comigo. Vou falar para você uma coisa, esses 48 anos que a pessoa não perdoa, todas as ofertas que ela depositou diante do altar do Senhor, não teve valor nenhum. Porque a Bíblia diz que quando você vier trazer a sua oferta no altar do Senhor, vá, se você tem algum desafeto, reconcilie-se com a pessoa, né? E depois vá e traga a sua oferta. Então a oferta, ela mede seu coração. A oferta está ligada com aquilo que está no teu coração. Então, as chaves da prosperidade bíblica no que diz respeito à vida financeira está ligado a como você recebe essa revelação em seu coração e como você age em frente a essa revelação, ok? Isso é simples e claro, meu irmão. Hoje é dia 22. Hoje é dia 22 de junho, é isso? De 2023. Gente, eu estou vivendo hoje, o que eu orei e o que eu li na Bíblia há mais ou menos uns 10 anos atrás. Engraçado que eu li e ministrei muitas vezes esse trecho que eu vou mostrar para vocês, que talvez você tenha até passado correndo naquela leitura anual que a gente faz, por cima, e você não se atentou a isso. Olha só, abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 2, verso 24 a 26. Tem um trecho na Bíblia que diz assim, olha, inútil vos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu orei muito tempo por esse trecho. Não que eu queria ser um vagabundo espiritual, sabe? Tem gente que quer trabalhar para Deus, né? E fica deitado na rede, tomando suco de groselha e cantando aquela música, eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? Mas na verdade Deus, ele sempre chama quem está ocupado, né? Para quem está cheio de atividades ali. Mas eu li porque eu falei assim, Senhor, eu não quero que a necessidade de se manter nesse mundo me consuma. Ou seja, eu quero trabalhar. Sinceramente, eu não sei se eu tenho vontade de ficar rico. Porque eu sou muito pleno, eu sou muito satisfeito, né? Eu quero falar sobre isso depois. Eu me sinto muito satisfeito com tudo que Deus tem me dado. Sabe? Mas eu falava para Deus assim, Senhor, eu não quero consumir a minha vida trabalhando. Eu quero viver pela Tua palavra, eu quero viver para produzir no reino. E aí eu lia muito essa palavra, bem cedo vos será, inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, porque os seus amados dá enquanto dormem. E aí também eu lia essa daqui e pregava também essa palavra. Olha só, Eclesiastes capítulo 2, verso 24 a 26 diz assim, ó. Eu vou ler na NVI, tá? Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? O rei Salomão falando. Ao homem que o agrada. Olha só, gente, Deus tem senso de humor. Veja bem. Ao homem que o agrada, Deus recompensa com riqueza, sabedoria e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Amém? Você pegou?
Está entendendo o que Deus está falando ali? Deus está falando assim, que quando você agrada Ele, Deus, Ele te dá riqueza, sabedoria e felicidade. Ó, ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento, né? Felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las ao que o agrada. Ou seja, Deus ele pega a riqueza daquele que não agrada a Ele e entrega em suas mãos. Amém? Então, são vários tipos de riqueza. Riqueza tem 4 níveis. Dinheiro é a menor delas. Riqueza é como se fosse uma estrutura segurada por uma base. Cada um desses níveis é uma base. Se um desses níveis ele é tirado, se desmorona todo o resto. Então, você tem aí dinheiro, você tem valor, já falei sobre isso aqui antes, você tem conhecimento, né, e você tem revelação de Deus. Então, são 4 níveis. Eu queria que você abrisse lá em Ageu, capítulo 2, verso 18 e 19. Então, gente, é muito simples. Eu sei que essa palavra pode não parecer tão espiritual, porque a gente sempre liga o espiritual ao místico. Já pensou nisso? Não. O que é que a gente acha que é espiritual? Sapatear, falar em línguas, isso é bom realmente de fato. Entregar profecia, receber, não é verdade? Mas não existe nada mais espiritual do que os princípios da palavra de Deus. Fabiano, eu estava lá no Nordeste como missionário, estava numa cidade chamada Palhano, no Ceará. Uma cidadezinha pequena, muito pobre. E olha só como os princípios da palavra de Deus são poderosos. Tinha um rapaz que frequentava a igreja e ele não era crente, não quis se converter, não quis se batizar, mas ele gostava dos cultos, ele gostava do que era pregado, do que era ensinado. E quem dirigia essa igreja era um amigo nosso, que eu e a Nani a gente visitou, mais 2 amigos, que era o missionário Resival. E esse rapaz, ele era semi-analfabeto. Gente, ele não sabia nem escrever o nome direito. E aí, uma vez, o pastor estava pregando sobre o poder do dízimo. E esse cara entendeu. Sabe o que aconteceu? Ele, sem ser crente, ele trabalhava em fazenda, sabe, limpando gado, essas coisas assim, semi-analfabeto, sem ser crente, ele entendeu, começou a devolver o dízimo todo mês, na igreja do pastor lá, do Resival. E devolveu, passou-se o tempo, gente. Deus começou a prosperar esse homem de um jeito, e quando eu fui lá, pastor, sabe o que ele era? O cara semi-analfabeto, não sabe nem escrever direito, dono da maior concessionária da Honda, lá da cidade de Russas, lá onde eu ia, lá no Ceará. Então, olha só como é poderoso, gente. Princípio, espiritualidade do princípio é você entender, deixar isso descer no seu coração e você chegar e executar. Amém? Então, eu não sei como é que é a sua vida, tá? Eu não estou aqui para te julgar, não. Eu só estou aqui para te dar essa chave. Eu tenho experimentado, gente, uma plenitude em todas as áreas da minha vida. É financeira, é na parte afetiva, né? Sou muito amado pela minha esposa, né? É na parte espiritual, é na parte de igreja, gente, em tudo, sabe? Como eu falei, prosperidade bíblica, ele é muito mais do que dinheiro. Se você tiver dinheiro, mas você não tiver todo o restante, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Acharam os destroços do Titã, não é isso? Lá do submergível, hoje lá, 5 pessoas dentro, não é isso? Todos milionários, né? Custava mais de R$1 milhão o ingresso para descer lá no Titanic lá. Pergunto uma coisa para vocês. Do que vale toda a fortuna daquele bilionário lá? Não vale nada. Então, o dinheiro não é tudo. É necessário para a nossa vida? É. Quando você compreende isso, quando você compreende que quando você está trazendo dízimo, aquilo não é um sacrifício para te matar. Não, é o contrário. É para te abençoar, está entendendo? É quando Deus ele se alegra. É quando você cumpre um princípio. Eu já vou encerrar, mas eu estou sentindo no meu coração de dar mais um testemunho. Gente, há um tempo atrás, antes de eu comprar essa última moto,
eu não falava isso para a Nani para ela não ficar preocupada. Mas eu comecei a cair direto de moto. Caía quase todo dia. E sempre, às vezes ela via os ralados. E gente, eu não sou um péssimo piloto. Eu fui piloto de motocross 6 anos. Eu tenho noção de corrida, de rua, de pista. Então, assim, raramente e antes desse período, fazia 6 ou 7 anos que eu não caía uma só vez. E eu ando de moto eu ando desde 12 anos de idade de moto. E eu comecei a cair, gastar muito dinheiro. E amassando o tanque da moto, quebrando as coisas e tudo, sabe, e gastando muito dinheiro. Aí eu falei, rapaz, tem uma coisa estranha aqui, tem coisa errada aqui. Eu cheguei um dia, fiquei bravo, sabe quando você sai invocado de casa, com raiva mesmo assim? Eu peguei o óleo ungido e ungi a moto, falei assim, em nome de Jesus, se há alguma retaliação, oposição de Satanás, que está fazendo com que eu tenha algum prejuízo financeiro material, eu repreendo agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Aí nessa hora você tem que fazer prova de Deus mesmo, porque eu sou dizimista e ofertante, em nome de Jesus. Eu ordeno agora todo espírito que traz destruição financeira na minha vida, saia. Gente, graças a Deus, nunca mais caí. Então, gente, não é coincidência não. Entendeu? Então, quando você começa a ver, nossa, em casa, não devolvo o dízimo, mas está tudo bem, está sobrando dinheiro, até alguém adoecer. Aí veja que quando não é com enfermidade, é o carro que quebra, ou a televisão, ou o liquidificador, gente, a Bíblia está sendo clara aqui, ó, quando a gente quebra um princípio bíblico, meu irmão, até parece que você está tendo vantagem em não devolver o dízimo, mas você fica vulnerável, meu irmão, tá? Eu sou um profeta, eu não fico me gabando disso não, mas toda vez que eu vou orar pela vida financeira e material de uma pessoa, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, você é dizimista e ofertante? Sou. Ah, então beleza. Aí eu oro. Senão eu não oro, meu irmão, porque não tem. Não tem o que fazer. Você está quebrando um princípio bíblico, ok? Então, dízimo, meu irmão, prova a tua fidelidade com Deus, você reconhecendo que Deus é o teu provedor. O dízimo, ele garante o teu básico. Lembra que Davi fala? Sou velho, mas já fui moço e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Então, o dízimo, ele te protege. Agora, o que acontece com a oferta? Cada um, conforme determinou em seu coração, não com pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí, aqui ele fala assim, ó, seja fiel no pouco, no muito te colocarei. E naquele outro trecho que nós lemos, não é isso? Que você dá, e aí ele te dá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Então, eu costumo falar que ninguém vence Deus. Ninguém ganha de Deus na arte de dar. Ninguém. Duvido, meu irmão. Duvido. Ninguém. Nunca vi. Nunca vi. Ok? Então, quando as pessoas entendem, quando nós entendemos que isso é um princípio e nós quebramos o poder do inimigo, o poder de Satanás, o poder das trevas mesmo na nossa vida financeira, material, e a gente começa a ser fiel com Deus, olha só o que acontece, lá em Ageu capítulo 2, verso 18 e 19, o mesmo povo que estava debaixo daquela maldição, porque estava quebrando o princípio, entenderam, começaram a trabalhar, a reconstruir o templo, a trazer a provisão para a casa do Senhor. E aí a Bíblia diz assim, ó, Ageu capítulo 2, verso 18 e 19. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados e reconsiderem. O que a Bíblia está falando aqui? Está falando assim, olha, Deus faz diferenciação. Preste atenção, que a partir do momento que você começar a entender o poder que há no dízimo e na oferta, Deus, ele vai fazer a sua vida abundar financeiramente. No 19 está falando assim, ó, ainda há alguma semente no celeiro? Ou seja, o povo estava debaixo de uma miséria, mas ainda tinha alguma coisa guardada. Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Amém? Então, Deus, ele abre os céus, quando nós entendemos esse princípio, meu irmão. Amém? Eu não quero que você se sinta obrigado, não. Eu quero que você ore para Deus e fale assim, Senhor, sonda meu coração. Assim como Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Pergunto para você. Uma vez, Deus ia destruir Israel, o anjo do juízo aparece lá em cima, com a espada na mão. Deus dá as diretrizes para Davi, e nas diretrizes ele tinha que fazer um sacrifício ao Senhor. E aí ele vai,
E aí a pessoa que vendeu o lugar para fazer o sacrifício ainda queria dar os bois e o carro para ele. Ele falou assim, não, eu não darei nada ao meu Senhor que não me custe algo. Por quê? Porque o coração dele estava em agradar a Deus, meu irmão. Lembra lá em Eclesiastes que a gente leu? Ao homem que agrada a Deus, Deus o abençoa com conhecimento, felicidade. E ao homem que desagrada a Deus, Deus coloca ele para juntar riquezas para dar àquele que o agrada. Amém? Então eu quero fazer essa oração com você nessa noite. Eu sei que é uma palavra um pouco pesada às vezes, né? Parece ser pesada. Mas, meus amados, entenda uma coisa, Deus ele quer abrir os céus sobre a sua vida. Ele quer que você viva, tá entendendo? A prosperidade mesmo, você tenha felicidade. Que aquilo que está na palavra que diz assim, que você vai emprestar, você não vai pedir emprestado, realize na sua vida. Tem muita gente passando miséria, tá entendendo? Passando necessidade, porque não entendeu. Eu quero que você entenda isso. Se você tem alguma coisa com alguém, algum desafeto, sabe? E você tem que acertar isso na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Vou falar uma coisa para você. Eu estou trazendo essa palavra, mas meu coração está queimando. Eu vou te expor, Lani, posso? Daquilo lá que a gente conversou, por áudio. Segunda-feira, a Lani mandou uma mensagem para mim, meu irmão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei 2 dias, Lani, com aquela mensagem rimoendo no meu coração. Um quebrantamento assim, uma vontade de chorar, um desespero. Eu vou falar mais ou menos, tá, Lani? Talvez eu não lembre totalmente dos sonhos. Se você quiser fazer alguma correção. A Lani falou que a gente estava aqui na igreja e eu estava pregando. Eu estava pregando. Em um determinado momento, ela falou assim que ela não escutava mais o som da pregação. E quando ela botava os olhos para frente assim, ela via que só estava a minha roupa aqui no chão caída. Eu tinha desaparecido. E aí a Lani falou assim que veio um pensamento, né, Lani? O que aconteceu? Aí depois ela caiu em si e falou, nossa, meu Deus, é o arrebatamento. E nesse arrebatamento ela falou assim que viu que muitas pessoas tinham ficado. Muita gente tinha ficado. E depois, em um determinado momento, eu apareço de novo no sonho, né, Lani? E aí ela ficou confusa, ela falou assim, nossa, mas por que o Val apareceu de novo? E eu vim com a notícia falando assim, há detalhes na nossa vida que precisam ser corrigidos. Meu irmão, Deus quer que você viva uma vida plena até o arrebatamento da igreja. Mas eu entendo que existem detalhes que são importantíssimos. Por exemplo, se você tem um ressentimento, que negócio é esse? De viver a vida inteira guardando ressentimento. Libere perdão, peça perdão, acerte a sua vida. Sabe? Jesus está voltando e a Bíblia fala que Ele vai vir buscar uma igreja limpa, lavada, remida. Uma noiva pura, adornada, perfeita. E se a gente não consegue ser perfeito em uma coisa tão simples, gente, que é uma questão financeira que traz bênção sobre a nossa vida, sabe? Eu sei que existe uma discussão teológica muito grande, alguns dizem que o dízimo não é bíblico, outros defendem que sim. Eu vou falar uma coisa para vocês, independente de quem está certo, eu devolvo o meu dízimo, porque eu creio que o meu Deus é o Deus da minha provisão. E quando aconteceu o arrebatamento da igreja, meu irmão, eu quero ser o primeiro, estar na frente. Você já imaginou? A gente defendeu um argumento de que o dízimo não é bíblico e a gente está quebrando um princípio bíblico. Chegar no dia do arrebatamento, você não sobe por causa de um princípio que você acreditou que era verdadeiro. Olha só, Jesus está voltando, nós precisamos alinhar a nossa vida com Ele. Quer viver a plenitude de Deus? Eu não sei quanto tempo Jesus vai demorar mais para voltar, não. Mas eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que é na nossa geração. Eu acredito que eu sou a geração do arrebatamento. Então nós vamos viver o arrebatamento. Até lá, meu irmão, Deus quer abençoar a sua vida. Então, eu quero que você reflita nisso, sabe? Você seja uma pessoa abençoada em todas as áreas. As pessoas olhem para você e falem assim, meu Deus, o que é que tem na vida dessa pessoa? Ela ganha um salário mínimo, mas caramba, tudo que ela faz dá, sobra, empresta para todo mundo. Eu lembro quando a Nani trabalhava na Fidelity, ganhava 418, era amor? R$485. Gente, eu ganhava 3 vezes mais que a Nani na época, né? Foi quando a gente começou a namorar. Ela guardava dinheiro, pagava as coisas do casamento,
devolvia dízimo, ofertava, ainda me emprestava dinheiro, e o meu dinheiro acabava na mesma semana. Eu falava, meu Pai eterno, e eu demorei, gente, para entender isso. Sabe, então é a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu entendi isso, desceu no meu coração. Sabe, prosperidade é muito mais do que dinheiro, mas Deus, Ele libera as bênçãos dEle sobre a sua vida. Ele libera as bênçãos financeiras, mas Ele libera tudo aquilo que está atrelado. Sabe, a felicidade, a plenitude, a completude no teu coração. Então eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida hoje, agora. E a gente vai orar, amém? Fica de pé só um minutinho. Pai, é no nome de Jesus que nós colocamos diante de Ti o nosso coração, Senhor. Nós entendemos que o Senhor não precisa de nada, Pai. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor não precisa de recursos, nem a igreja vai fechar, ou coisa parecida, se a gente não devolver o dízimo ou não ofertar. Mas nós entendemos pela Tua palavra que isso é uma ferramenta, é uma chave, é um conhecimento, Senhor Deus, que quando nós entendemos isso, isso desce ao nosso coração. As Tuas bênçãos são liberadas sobre nós. E a Tua palavra ainda diz lá em Malaquias que coloquem-me à prova e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, de forma que vocês não vão ter nem onde guardar aquilo que vou derramar sobre vocês. Pai, no nome de Jesus, nós queremos viver essa prosperidade, por isso eu coloco diante de Ti o Teu povo, a Tua igreja, Senhor Deus. Cada um dos Teus filhos, Senhor, aqueles que estão aqui nessa noite, que talvez ainda não tenham entendido o propósito, Senhor Deus, do dízimo e da oferta. Pai, no nome de Jesus, que isso não seja peso no coração deles. Meu Deus, que eles possam Te conhecer, Pai, cada dia mais profundamente, mas também que as Tuas bênçãos, Pai, à medida que eles vão entendendo isso, elas sejam liberadas sobre cada um dos Teus filhos. Como ministro da Tua palavra, eu profetizo aqui nesse lugar, Pai, uma atmosfera de céus abertos, Senhor Deus. Oportunidade de negócios sendo geradas, aquele que trabalha para si mesmo, Senhor. Que venham muitos clientes, Senhor, no nome de Jesus. Que venha recursos, Pai, que nós possamos entender que esses recursos são para atender as pessoas, para ajudar as pessoas, é para nosso benefício, sim, Senhor, mas é para ajudar as pessoas também, Senhor, no nome de Jesus. Por isso, no nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Pai, que o nosso coração seja completamente refém, Senhor Deus, de Ti, completamente, Senhor Deus, obediente à Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, eu quebro agora, Senhor Deus, toda a legalidade de Satanás, Pai, na vida do Teu povo, na vida, Senhor Deus, da igreja, Senhor, em nome de Jesus, que venha as Tuas bênçãos, sem medida sobre o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, envia os Teus anjos adiante dos Teus filhos, dê sabedoria, Senhor Deus, para aquele que trabalha negociando, Senhor. Dê, Senhor Deus, portas abertas, Pai, e quando chegar o salário na mão, Pai, que ele possa produzir a 30, 60 e 100 vezes mais. Meu Pai, que venha sobejar na casa do Teu povo, abre as comportas dos céus, traz os recursos. Jeová Jirê, o Senhor é o Deus da provisão. Meu Deus, nós cremos, Pai, que toda provisão vem do Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que toda riqueza vem das Tuas mãos, por isso, em nome de Jesus, abre os céus, Senhor, sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja, sobre a nossa vida, meu Pai. Prospera, Senhor Deus, traz os recursos, meu Pai, em nome de Jesus. Se alguém está passando por uma situação onde as coisas estão quebrando em casa, Senhor Deus, se alguém está passando por uma situação de enfermidade, Senhor Jesus, uma atrás da outra, aonde está gastando dinheiro com remédio, Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, e nós queremos orar por essas pessoas. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos diante de Ti a nossa vida para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Meu amado, eu quero chamar você aqui na frente. Se você identificou algum desses vestígios, sabe, o dinheiro não acaba rápido demais, sabe, parece que as coisas estão quebrando em casa, enfermidade, doença, gastando dinheiro com remédio. Eu queria que você viesse aqui na frente, a gente vai orar por você, e eu creio que Deus ele vai quebrar toda e qualquer influência maligna na tua vida. Tem alguém passando por essa situação aqui? Vem cá, Murilo, não é vergonha não, meu irmão. Você quer saber de uma coisa? Até uns anos atrás, todo apelo do pastor eu vim aqui na frente, meu irmão, porque eu creio,
A Bíblia fala assim que a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu quero chamar os pastores para a gente orar aqui. Existe um poder muito grande na palavra de Deus e existe um poder muito grande na oração do justo. Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, Senhor Deus, nós quebramos agora toda seta, Pai, toda retaliação, toda maldição, em nome de Jesus, Pai, que venha prosperidade, Senhor Deus, que venham rios, Senhor Deus, de recursos, Senhor Deus, que venham céus abertos, Jesus, sobre a vida do Murilo, meu Pai, sobre a vida do Teu filho, Senhor, em nome de Jesus, derrama da Tua Shekinah, abre as portas, traz a provisão, meu Pai, mostra, Senhor Deus, a prosperidade, Senhor, meu Deus, a Tua palavra não é vã, ei, Pai, em nome de Jesus, traz a riqueza, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo, Senhor Deus, que não é alinhado com a Tua vontade perfeita, seja quebrado em nome de Jesus, que venha a provisão, que venha a prosperidade. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, Deus, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, Deus, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Amém. Eu quero ministrar, não vou nem ministrar na verdade, eu queria pedir que alguém pegasse ali o gasofilácio. Entenda, dízimo é revelação de Deus, mostra a tua fidelidade. E automaticamente a fidelidade de Deus sobre a sua vida, oferta revela teu coração. Eu queria que você separasse seu dízimo, sua oferta, e você trouxesse aqui nesse lugar. Se você não tem espécie, nós temos o Pix ali nas laterais, os QR Codes, ok? Eu quero orar pela tua vida. Amém? Se você trouxe sua oferta, pegue ela na sua mão agora. Pai, no nome de Jesus, nós cremos no poder da semente. E nós queremos colocar diante do teu altar os dízimos e as ofertas aqui nesse lugar, Senhor. Visita cada uma dessas pessoas, Senhor. E aquelas que ainda não têm condições financeiras de devolver dízimo e ofertar,
Abre as comportas do céu sobre a vida delas em nome de Jesus. Que todos possam ver a tua fidelidade para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Traga seu dízimo, sua oferta aqui nesse lugar. Faz meu coração arder de novo, Deus, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Se nós queremos, Deus, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero Aleluia. viver algo novo. Glória a Deus. Amém. Você quer viver algo novo da parte de Deus? Então se prepare. Amém. Meus amados, quero convidar o pastor aqui, Marcelo, para dar o encerramento. Semana que vem a gente vai falar sobre Mamon, como ele escraviza e como se libertar das algemas de Mamon. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, queridos. Quantos estão saindo daqui já iniciando esse entendimento, né? Essa revelação da parte de Deus sobre a sua vida. É como o Val ministrou, a questão de dizimar, de ofertar e viver essa prosperidade que não é só na questão financeira, é em todas as áreas das nossas vidas. Porque você tem que ser testemunha viva daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, que em nome de Jesus, peça para o Senhor continuar ministrando o seu coração, peça para Ele continuar falando contigo. Amém? Glória a Deus. Queridos, domingo nós estaremos aqui, tem culto às 18, vamos estar juntos aqui adorando ao Senhor, né? Recebendo uma palavra também sobre as nossas vidas, e domingo é um tempo de comunhão com a família, como corpo de Cristo, amém? Levante suas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por toda a palavra que está sendo ministrada. Hoje iniciamos, ó Pai, este tempo. Serão 3 quintas-feiras, ó Pai, de revelação. Serão 3 quintas-feiras, ó Pai, de libertação nessa área, de entendimento, de cura nessa área, Pai. Vá revelando ao nosso coração, leva-nos ainda e continue ministrando as nossas vidas nesses dias, durante a noite. Fala, ministra, Senhor Pai, liberta-nos, nos mostra, nos revela a Tua verdade sobre a área financeira, sobre a prosperidade, Jesus. Pai, que possamos estar sensíveis ao Teu falar, sensíveis à Tua vontade, Jesus. Leve-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos em todo o tempo, Senhor Pai, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, e que a paz do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo e a bondade de Deus esteja sobre as nossas vidas, que a igreja diga bem forte. Aplauda ao Senhor, querido. Que Deus te abençoe. Dê um abraço aí no seu irmão. Vai na paz.